irmãos, graça e paz. Amém? Boa noite a todos. Nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Nós estaremos lendo a partir do verso de número 33. Conforme já nos foi dito, pelo irmão Carlinhos, exatamente no dia de hoje, 31 de outubro, comemora-se os 506 anos, esse ano, da Reforma Protestante. E hoje nós vamos tratar sobre o último sola, Nós já vimos aqui somente Cristo, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça. E hoje nós vamos para o último sola, que é soli Deo glória, ou seja, somente a Deus a glória. É o que nós vamos tratar exatamente nessa noite. Você abriu aí Romanos 11, a partir do verso 33, vamos colocar de pé um pouquinho, você vai ler junto comigo, nós vamos ler do 33 até o verso 36, a palavra do Senhor diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua santa palavra, que nessa noite, pela tua infinita graça e misericórdia, tu possa falar ao nosso coração. Faça com que o teu povo, mais uma vez nessa noite, Senhor, compreenda, entenda e seja maravilhado pela tua palavra, assim como o apóstolo nesse texto está maravilhado contigo, Senhor, na verdade com tua sabedoria. Que nós saiamos desse culto espantado com a tua sabedoria, maravilhado com o teu conhecimento. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Esse sola, ele é para mim o mais difícil de ser exposto, na minha opinião. Você não precisa concordar comigo, mas ao mesmo tempo ele é importantíssimo, porque ele é mais um dos pilares da Reforma Protestante. Interessante, queridos, que o homem, ele gosta de atrair para si a glória. É natural de um ser caído querer que a glória venha para si. Nós vivenciamos num século muito centrado no homem. Parece que o homem, ele quer ser mais do que nunca o centro de todas as coisas. Mas isso não é novo. O homem sempre tentou tirar Deus da história. Exemplos: Karl Marx tentou tirar Deus do céu. Freud tentou tirar Deus do nosso consciente. Darwin, com a sua teoria, tentou tirar Deus da ciência. Nietzsche, que era um filósofo alemão, tentou matar Deus. Outro pensador disse que Deus é um delírio. Então, tirar Deus da história não é novidade para o homem. O homem sempre tentou tirar a glória de Deus e colocá-la em si próprio. Isso não é novidade. Interessante que essa semana eu não vi os vídeos, mas eu vi algumas publicações de um bispo católico, que eu não vou dizer o nome, onde ele dizia que a Reforma Protestante nada mais é do que uma grande invencionice da igreja protestante, e é na realidade uma heresia. Deixa-me lhe dar algumas informações aqui antes que a gente entre no texto. A Reforma Protestante, irmãos, foi o mais importante movimento depois do Pentecostes na história da igreja. E você me perguntaria por quê? Porque paulatinamente a igreja foi se desviando das Escrituras. Doutrinas estranhas, como nós já ouvimos aqui, foram sendo acolhidas e se instalando na igreja. Porque somente a Deus a glória, não só pelas indulgências, mas a mando de Constantino,
alguns cadáveres na época de Lutero estavam sendo exumados. E aqueles cadáveres estão sendo trazidos para serem enterrados em templos suntuosos dentro das cidades. O que o homem estava fazendo? Aquelas pessoas importantes que eram enterradas em túmulos suntuosos em determinadas cidades, tornava-se o quê? O padroeiro da cidade, o defensor da cidade, o protetor da cidade. Se hoje nós temos, nós que eu digo, o pagão, como protetora, como padroeira de Campina Grande, entre aspas, nossa, vossa, Senhora da Conceição, exatamente nasceu nesse tempo aqui das trevas, do tempo em que Lutero levantou-se com outros para declarar a reforma protestante. Então veja bem, a reforma protestante, ela tornou-se uma necessidade. A reforma não foi um desvio da igreja, pelo contrário, ela foi um retorno. Ela não foi uma inovação, foi uma volta à doutrina dos apóstolos, dizendo que a fé somente, que a Deus toda a glória, somente as Escrituras, somente Cristo e somente a graça. Na realidade foi um retorno. E quando nós vamos tratar desse tema, a Deus toda a glória, porque toda a glória dada ao homem é vanglória, é glória inútil, é glória vazia. Leia-se, por exemplo, como exemplo, a idolatria. Somente Ele é Deus e não existe ninguém superior a Ele. Por isso nós declaramos a Deus toda a glória. Meus amados irmãos, nós vivemos em uma sociedade focada no homem. Isto é, tudo é feito para o bem-estar do homem, tudo. Falar de Deus em uma sociedade como a nossa, que tem o homem como centro de todas as coisas, é remar contra a maré. Mas interessante que, na verdade, o homem ele só encontra razão para a sua vida quando o homem vive para a glória de Deus. A nossa geração, ela busca com todas as suas forças prazer. Além de humanista, a nossa geração é uma geração hedonista, que busca prazer em tudo. Tudo gira em torno do homem. Já percebeu isso? As músicas, os programas, as roupas, as diversões, tudo é feito para o homem. Mas uma coisa engraçada, por mais que o homem receba essas benesses que lhe são oferecidas, quanto mais o homem bebe as taças dos prazeres, mais vazio ele fica. Mais vazio ele fica. Por quê? Porque os troféus, as conquistas que o homem consegue não o satisfazem. O dinheiro não nos satisfaz, o sexo não nos satisfaz, as glórias do mundo que o mundo oferece não preenche o vazio do nosso coração. Foi por essa razão que lá no século V, Agostinho de Hipona declarou o seguinte no seu livro Confissões: Senhor, Tu nos criastes para Ti, e a nossa alma não encontrará repouso e descanso, a não ser que se volte para Ti. Vou entrar no texto agora, mas vou dizer algo aqui a você. Deus nunca foi contrário à sua felicidade. Pelo contrário, Ele é contrário que você se preencha com uma felicidade efêmera demais, passageira demais, vazia demais. Na realidade, o propósito de Deus é se revelar a você, para que você seja uma pessoa completa, plena. Por isso que a Ele toda a glória. Outra coisa interessante aqui, a carta aos Romanos, ela é dividida em dois grandes blocos. O primeiro bloco, ele vai do capítulo 1 até o capítulo de número 11, que nós acabamos de ler aqui, o finalzinho dele, né? Do 1 ao 11, Paulo faz uma exposição do evangelho que ele pregava. Nós chamamos esse bloco, do capítulo 1 até o capítulo de número 11, exatamente de bloco doutrinário. Do capítulo 12 até o capítulo de número 16, Paulo desenvolve as aplicações práticas de tudo que ele falou nos 11 capítulos anteriores.
a esse bloco que vai do capítulo 12 até o capítulo de número 16, nós chamamos ele de parte prática. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que do capítulo 1 ao capítulo 11 só tem doutrina? Não, tem prática também. Que do capítulo 12 até o capítulo 16 só tem doutrina? Aliás, só tem prática? Não, tem doutrina também. Porque nós não podemos separar o Paulo mestre do Paulo pastor. É impossível separar o Paulo pastor do Paulo mestre, certo? Então, perceba bem uma coisa aqui. O texto que nós acabamos de ler, na teologia nós tratamos ele como uma doxologia. Do verso 33 até o verso 36, Paulo está fazendo uma doxologia acerca de Deus. O que isso significa? Isso é louvor. Paulo está nesses versos adorando a Deus. Paulo está maravilhado com a sabedoria de Deus. Paulo está encantado com o entendimento de Deus. Depois que Deus revelou tudo que Deus revelou a ele até aqui, ele para e presta um ato de louvor, um ato de adoração a Deus, fica boquiaberto com tanta sabedoria e com tanto conhecimento de Deus. Então o que nós vamos tratar hoje aqui é uma doxologia. Na realidade é um louvor, é uma adoração. E eu chamo a sua atenção para o verso 33. Olha o que ele vai dizer. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Antes de eu expor o texto, deixa eu lhe dizer algo aqui a você. Nós estamos diante daqui de um escritor que foi ao céu. Se no corpo ou fora dele, ele diz, eu não sei dizer. Então, ao meu ver, humanamente falando, ninguém tão próximo ou capacitado para expor o evangelho quanto o apóstolo Paulo. E interessante que ele diz o seguinte, ele está louvando a Deus pelo seu conhecimento e pela sua sabedoria. Interessante, quando ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. O que é que ele está falando? O que significa aqui o conhecimento de Deus? Paulo está dizendo, Deus tem o conhecimento de toda a natureza humana. Deus tem o conhecimento de tudo que Ele criou, de todo o sistema planetário, de cada estrela, de cada protozoário, de cada molécula nesse vasto universo. Ele tem o conhecimento de absolutamente tudo. Ele tem o conhecimento acerca da eternidade. Tudo que irá acontecer na eternidade, Deus já sabe. Ele tem o conhecimento de toda a história. Aí Paulo diz, como não se encantar com um Deus assim? Um ser finito e pecador como eu, diz Paulo. Mas ele diz, não só isso, ele diz, tanto do conhecimento e da sabedoria de Deus. Irmãos, Paulo está dizendo assim, como ele usou esse conhecimento que ele tem de todas essas coisas? Humanamente é impossível entender. E eu vou lhe dar alguns pontos aqui. A mente humana tem dificuldade de entender coisas como é que o Criador de todas essas coisas tomou forma de homem, sem deixar de ser Deus. Você concebe na sua mente Deus morrer? Deus morreu, ressuscitou. Paulo diz, que sabedoria é essa? Que cria todas essas coisas, se faz homem para morrer no meu lugar. Como entender esse conhecimento, essa sabedoria? Outra coisa, que sabedoria é essa? Tornar pecadores justos, contudo, sem ele se tornar injusto. Como um pecador como eu e como você, vamos entrar no céu, sem Deus deixar de ser justo? Como isso entra da nossa mente? Como pode ser isso? Outra coisa que é intrigante,
eleger, predestinar quem Ele quer, sem isso torná-lo injusto, e ao mesmo tempo sem Ele fazer acepção de pessoas. Como pode ser isso? Que sabedoria é essa? Me permita um parênteses aqui, meus amados. Queridos, existem muitas pessoas no meio evangélico que acham que compreendem tudo sobre Deus. Parece que essas pessoas, ou parece que para essas pessoas, não existe mais mistério. E por favor, eu não estou falando aqui de misticismo. Eu não estou falando aqui de alguém que vai revelar o seu futuro. O que eu estou falando aqui é que todos nós que estamos aqui, não temos capacidade intelectual nenhuma de compreendermos toda a sabedoria de Deus. E eu vou lhe provar isso. De compreendermos todo o conhecimento de Deus. Nenhum de nós temos. Vou lhe dar um exemplo. Predestinação. Eu conheço muitas pessoas que arrotam, desculpe o termo, uma sabedoria assim, predestinação. Fácil. Muitíssimo fácil. Essas pessoas dizem o seguinte: Deus predestinou uns para o céu, e Deus predestinou outros para o inferno, e pronto, tudo resolvido. Não é verdade. Preste atenção no seguinte: em nenhum momento na Bíblia, a Bíblia usa a palavra predestinou para os perdidos. A Bíblia só usa a palavra predestinou para os eleitos, para os salvos. Em momento algum, ele usa a palavra predestinou para os perdidos. Aí você me perguntaria: que palavra tem nas Escrituras para os perdidos, pastor? Abandonados, ou deixado para trás, nos seus próprios pecados, para receberem a justa recompensa pelos seus pecados. Uma pessoa que vai para o inferno, não é por injustiça de Deus, pelo contrário, é a justiça de Deus sendo exercida sobre aquela pessoa. Deus não é injusto por isso, e eu vou lhe provar. Pergunta para vocês: isso elimina o mistério? Não. Continua infinitamente, irmãos, um mistério. Por quê, pastor? Porque Deus é mais sábio do que nós. Por isso que a Ele a glória. Eu não consigo entender totalmente a predestinação. Não consigo. Humildemente eu lhe digo, eu não consigo entender totalmente. Eu vou lhe provar o porquê. Daqui a pouco a gente volta nesse ponto. Olhe para o texto 33, verso 33, perdão. Paulo vai continuar. Quão inexplicáveis são o quê? Os seus juízos. Vamos parar um pouquinho aqui. O que são os juízos de Deus? As escolhas de Deus, as decisões de Deus. E quando eu estou falando Deus aqui, eu estou falando no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nos três. Um único Deus, manifesto em três pessoas diferentes. Os juízos de Deus são as escolhas, são as decisões que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fez na eternidade. Por exemplo, como Ele levaria a cabo, ao fim, a redenção. Que plano foi esse, irmãos? Que sabedoria foi essa? Que conhecimento foi esse? Mas Paulo diz o seguinte: quão insondáveis são os seus caminhos. Se o juízo são os métodos, as escolhas, os caminhos são seus métodos. Como Deus colocou seus métodos em ação, a humanidade não entendeu. Quais foram os métodos de Deus? A lei, os profetas que eles apredejaram, seus sacrifícios. Quando João Batista veio aqui e falou sobre ele, a humanidade não entendeu. Ignoraram o seu próprio filho. Ainda hoje ignoram o seu próprio filho. Para muitos Jesus é um cara legal. Para muitos Jesus é outro profeta.
Para outros, Jesus é o que, irmãos? É um espírito. Ignoraram o filho dele, ignoram a igreja. Igreja hoje é clube. Igreja hoje é ONG. Muitos ignoram simplesmente o termo igreja, mas são os métodos de Deus, são seus caminhos insondáveis. Ignoram o próprio Espírito Santo. Isaías 55, 8, 10 diz que os seus caminhos são mais elevados do que os nossos caminhos. Os seus pensamentos são mais elevados do que os nossos pensamentos. Queridos, olhe para o verso 33. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. O que é que Paulo está dizendo? Eu não consigo explicar totalmente os juízos de Deus, e eu não tenho uma lupa para investigar os seus métodos, como ele fez as coisas. E eu vou elencar aqui para vocês algumas coisas que Deus fez. Que inexplicáveis caminhos são esses? Que insondáveis juízos, aliás, que inexplicáveis juízos são esses? Que insondáveis caminhos são esses? Vamos lá para as aplicações. Duas raças caíram: a nossa, o ser humano, e os anjos. Deus resolve salvar os humanos, mas Deus não salva os anjos. Quão insondáveis são os seus caminhos? Porque Deus resolveu salvar os humanos, e porque Deus não resolveu só salvar um terço dos anjos que caíram? Paulo diz: eu não sei explicar. Esses caminhos são insondáveis, não consigo explicar. Segundo, ele fez uma aliança eterna com um povo pequeno, com um povo pastoril. Por que ele não fez uma aliança com os assírios, que era mais forte? Por que Deus não fez uma aliança com Faraó, que era mais forte, e com o Egito? Por que Deus fez aliança com um povo fraco, a partir de Abraão? Paulo diz: eu não consigo entender esses caminhos. Não tem uma lupa para responder a vocês por que Deus fez isso. Outra incógnita: e o problema do mal? Queridos, e o problema do mal? Alguns cristãos dizem o seguinte: simples. Que coisa simples, pastor? Deus criou o mal, Ele é o autor do mal. Mentira. Isso não é verdade. Porque se nós cremos que somente as Escrituras dizem exatamente o contrário. Eu vou ler o texto, não precisa abrir, se aparecer aqui, amém. Tiago 1:13 diz o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo, o quê? Não tenta ninguém. Mais um texto lá em Tiago 1:17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não criou o mal como mal moral, o mal como pecado, não teve sua origem em Deus. Pergunta para os irmãos que estão aí, os seminaristas: onde se originou o mal? Paulo diz, eu ouvi aí Satanás, não foi? Eu não sei. Eu não sei. O irmão que respondeu aí está certo, originou-se no coração de Satanás. Mas ele era um querubim ungido, classe única de anjo, adorava diante de Deus. Quem colocou dentro do coração de Satanás o mal não foi Deus. Quem foi? Humildemente Paulo diz: eu não sei. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inexplicáveis são os seus juízos.
Eu não consigo explicar a Deus, é um mistério, nós não sabemos. Quem sabe? Quem sabe? Só Deus, a Ele toda a glória, amém. Ele é o sabedor de todas as coisas. É o que na teologia nós chamamos de desejo permissivo. Apesar de Deus não ser o autor, Deus permitiu. Preste atenção aqui, queridos, por favor. A Confissão de Westminster, no capítulo 3, a partir do verso 2, diz o seguinte, olha. Preste atenção nessas duas declarações, são pequenas. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio conselho da sua vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Tudo Deus ordenou de forma livre e não vai se alterar. Aí outra confissão diz o seguinte, olha. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violenta a vontade da criatura. Deus não obriga ninguém a pecar. Parece que esses dois versículos, ele entram em contradição no Catecismo de Westminster, né? Porque se Deus declarou todas as coisas, como é que o homem pode não pecar? Ou pecar? Parece que entra em choque. Mas eu vou dar um texto a você que lança luz sobre isso. Eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. O verso também é o verso 22. Lucas 22, 22. Olha o que o texto sagrado vai nos dizer. Os irmãos encontraram? Posso ler? O texto diz assim. Lucas 22, 22. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo, Não, eu estou lendo a partir do 20, para chegar no 22, está certo? Desculpe. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo, este cálice é a aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo. Pois o Filho do Homem vai o quê? Segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Vamos parar um pouquinho aqui. Jesus está reunido com os apóstolos. Ele está exatamente na última ceia. Os apóstolos estão com medo. Algo está errado, porque Jesus está na iminência de ser preso. Estão querendo prender Jesus. E o próprio grupo de 12 tem um intruso. Tem um intruso. Jesus diz o seguinte na parte A do verso 22. Olha o 22 o que diz. Vou reler. Pois o Filho do Homem vai como? Segundo o que está determinado. O que é que Jesus está dizendo ali? Jesus está dizendo ali, o que vai acontecer comigo já está determinado. Eu vou ser traído, eu vou ser humilhado, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto, eu vou ressuscitar, inclusive quem vai me trair está aqui. Soberania de Deus. O que vai acontecer com Cristo já está determinado. Contudo, segundo ponto, parte B do verso 22. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Segundo ponto aqui, responsabilidade humana. Mas ai daquele, ou seja, o único responsável que não pode se desculpar quem é? Judas. Queridos, o hipercalvinismo diz o seguinte: Deus determinou e pronto. Hipercalvinismo significa o seguinte: o que está além do calvinismo. Há irmãos que pensam assim: Deus determinou isso e pronto. Chega o arminiano e diz o seguinte: a culpa é de Judas.
Deus não fez nada, Deus não tem nada com isso. Chega a reforma protestante, a teologia reformada, e diz o seguinte: a soberania de Deus anda de mãos dadas com a responsabilidade humana. O que é que está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer aqui: como são inexplicáveis os seus juízos. Paulo está dizendo assim: eu não consigo explicar isso. Está nas mãos de Deus. Isso vai além da nossa compreensão. Aí talvez você esteja aí e diga: pastor, o senhor está dizendo, por exemplo, que Deus não criou o mal. É verdade, não criou. Aí eu sei que você estuda a Bíblia. Aí tem aquele textozinho que é lá do seminário, aquela casquinha de banana de Isaías 45. Não é verdade? Vamos ler ele? 45, versos 6 e 7. Para que saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, faço a paz. Eu não quero nem ler, e o quê? Faço a paz o quê? Conflito ali é mal, em outras versões. Eu promovo a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Aí você diz: e agora, pastor? Foi Deus que criou o mal ou não foi? Não. Mal aqui, queridos, não é mal moral. Mal aqui não é pecado, mas sim calamidade. O que Deus está dizendo é o seguinte: quando eu quero, eu mando um terremoto, e não tenho que explicar nada a vocês. Quando eu quero, eu destruo uma cidade, eu mando Nabucodonosor, acabo com Jerusalém. Calamidade. Judas é o autor do pecado, embora Deus tenha determinado. Não precisa abrir. Isaías mesmo 45:15 diz o seguinte: verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Ninguém consegue entender Deus completamente, queridos. Se Deus não é mais misterioso para nós, você está adorando um ídolo. Se você acha que entende tudo de Deus, se você acha que já compreendeu tudo de Deus, você não está adorando o Deus de Israel, você está adorando um ídolo. Porque um ídolo é algo que nós levantamos. Um ídolo é algo que nós colocamos do tamanho que a gente quer. Um ídolo, a gente sabe tudo sobre ele. Deixa eu lhe dar um exemplo. Meu pai morreu com uma foto de Padre Cícero na cabeceira da cama dele. Ele sabia tudo sobre Padre Cícero. Aquele homem era tudo para ele, era um ídolo. Um ídolo a gente consegue explicar, um ídolo a gente consegue colocar numa parede, um ídolo a gente consegue confeccionar, mas esse Deus jamais. Por isso que a Ele toda a glória. Na realidade nós não sabemos de nada. São mistérios. E agora vai entrar na parte que eu mais gosto. 34 e 35. Olha o que Paulo vai dizer. 34. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Verso 34. Quem estava ao lado de Deus Pai, de Deus Filho e Espírito Santo, lá na eternidade, quando Ele traçou os decretos dEle, quando Ele resolveu fazer os caminhos dEle, a forma que Ele iria se revelar à humanidade. Qual de nós estávamos aqui? Freud estava lá, Valdomiro Santiago estava lá, o Papa estava lá, você estava lá, Agostinho estava lá, Calvino estava lá? Não. Quem conheceu a mente de Deus? Quem foi aconselhar Ele quando Ele estava traçando essas coisas? Ninguém. Aí Paulo faz outra pergunta a mim e a você. Vá para o verso
35. Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que lhe seja restituído? Pergunta para você: Deus lhe deve quanto? O que Deus deve a você? Me diga. Deus deve o que a nós? A mim e a você? Queridos, se Ele fechar o oxigênio, 10 minutos sem oxigênio no mundo, adeus igreja do Médici. Deus deve quanto a você? O que Deus deve a você? Quem de nós fez alguma coisa para merecer algum reconhecimento? A resposta de Paulo é retórica. A pergunta de Paulo é retórica. Ninguém. Agora, para entender esse verso 34 e 35, nós temos que ir para Romanos 9. Vamos para ele? Por favor. Eu vou ler inicialmente do verso 1 até o verso 5. Vamos ler Romanos 9, do 1 ao 5, diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Verso 2: sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. Ele vai dizer o porquê aqui no verso 3: porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, a eles pertencem a adoção, assim como a glória, as alianças, a promessa da lei, o culto e as promessas. Verso 5: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Do 1 ao 5, qual a preocupação de Paulo aqui? Porque meus compatriotas, porque os judeus não estão crendo no Evangelho. Se eles tiveram tudo, eles foram adotados, eles tinham a promessa, eles tinham o sacrifício, Cristo é descendente deles. Quando Cristo veio iniciar seu ministério na terra, Ele primeiro pregou para os judeus, mandou que sua igreja fosse primeiro aos judeus, pregou, ensinou. E por que eles não estão crendo? Vá para o verso 6. Vá para o verso 6. Parece que alguém questionou: a palavra de Deus está falhando. Olha o que Paulo diz no verso 6: e não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato o quê? Israelitas. Vamos parar um pouquinho aqui. Quantos filhos Abraão teve? Vamos lá? Quantos irmãos? 2. Ismael, filho da escrava. Isaque, filho de Rebeca. Você concorda comigo que Isaque e Ismael era filho de Abraão? Paulo também. Verso 7 ao verso 9. Vamos ler? Nem por seres descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamado a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Pergunta para você: cadê a descendência de Ismael? Porque a descendência de Ismael não consta como raça eleita? Porque Ismael não é considerado como a sua descendência povo de Deus? Porque ele não é considerado filho de Abraão? Porque só aparece Isaque? Por que, irmãos? Por que só Isaque? Por que não Ismael? Paulo diz: porque Deus escolheu Isaque. Era Isaque o filho da promessa. Isso para um arminiano
É um choque, é um soco no estômago. Cadê Ismael? Mas não era filho de Abraão? Aí você pode dizer, como bom arminiano que você é, eu respeito. Mas não era legítimo. Era filho da escrava Ismael. Por isso que não foi salvo. Paulo vai lhe responder, verso 10 ao verso 12. Vamos ler? Ele dá outro exemplo. Verso 10. Isto não aconteceu somente com ela. Com ela quem? Com Sara. Isso não aconteceu somente com ela, mas também com a nora dela, mas também com Rebeca. Ao conceber de um só, de Isaque, quem? Nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus... Lê aí, que eu não quero ler não. Como? Eu não quero ler e não estou ouvindo. E para que o propósito de Deus o quê? Quanto à eleição, vamos continuar. Prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Queridos, quem era o primogênito? Quem nasceu primeiro? Esaú tinha direito a tudo. Ele era o primogênito. A herança era dele. A primogenitura era dele. Na ótica humana, quem tinha mais chance de ser salvo? Esaú. Nasceu primeiro. Pergunta para você: Jacó era bonzinho? Esaú prestava? Não. Desde o ventre, desde a concepção, Jacó e Esaú não eram neutros, eram pecadores. O ser mais novo dessa igreja aqui está no ventre de Laiana. Quantos meses, Laiane? 7,5. De Jéssica é mais novo? Quantos anos, Jéssica? Quantos meses? 4 meses. A ovelha mais nova que tem aqui, 4 meses. Já nasce pecador. Já nasce caído. Esaú e Jacó não eram neutros, eram caídos no ventre. Que coisa! Aí Deus diz o seguinte, verso de número 12: foi dito a Rebeca, o mais velho, servo do mais moço. Verso 13: como está escrito, o que, queridos? Meus amados irmãos, escolhi Jacó e aborreci-me de Esaú. Você pode estar dizendo aí, pastor, Deus é santo. Deus não aborrece ninguém. Deus não odeia ninguém, é verdade. E não é. Deus não odeia ninguém com perversão. Porque Deus é santo e nunca perde o controle. Deus nunca será mau. O que Deus fez aqui no ventre de Rebeca, para Jacó, Ele deu misericórdia. E a Esaú, Ele aplicou a sua justiça. Foi isso que aconteceu aqui. Aí você pode estar dizendo, não concordo. Resposta para mim, pastor, abra minha mente. Eu também estou doido para abrir a minha. Mas tem uma resposta, do 15 ao 18. Olha Paulo respondendo a isso aí, 15 ao 18. Capítulo 9 de Romanos, vamos para ele, continuamos nele. Olha o que diz o verso 15. Olha o que diz o verso 15. Mas antes, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui a você. Antes de nós irmos para, vá para o verso 14. Me lembrei agora, verso 14. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Talvez como você que está me ouvindo aí, você está dizendo, eu não concordo nada com o que esse velho está dizendo.
herege, né? Você está se remoendo na cadeira aí, está dizendo: eu não concordo com nada, Deus é injusto. Que Deus injusto? Paulo antevê isso. Quando essa carta fosse lida na igreja de Roma, alguns irmãos da igreja de Roma iam dizer o mesmo que você está pensando aí: eu não concordo. Deus não é justo quando Deus faz isso. Com certeza iria surgir isso. Por quê? Pastor, são 2 bebês. Os bichinhos nunca mamaram. Não sabe nem falar mamãe e papai. Que Deus é esse? Paulo sabia que essa reação iria acontecer também na igreja de Roma. Por isso ele dá a resposta do verso 15 ao verso 18 do capítulo 9. Vamos para ela. Verso 15 nos diz assim: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e também endurece a quem Ele quer. Resposta de Paulo para você que não concorda com o que eu estou pregando aqui: Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e Ele exerce a sua misericórdia com quem Ele quer. Sabe por que você foi salvo? Porque Deus usou de misericórdia para com você. Martin Lloyd Jones diz algo interessante. Ele diz o seguinte: se você acha que você merece o céu, pode ter certeza que você não entendeu nada sobre o Evangelho. Absolutamente nada. Por quê, pastor? Porque nós somos caídos. Nós somos pecadores, irmãos. Todos nós merecíamos o inferno, inclusive Esaú e Jacó. E Deus resolveu salvar Jacó e não salvou Esaú. E Deus foi justo com Esaú e foi misericordioso com Jacó. Essa é a grande realidade. Aí ele levanta um exemplo. Irmão, que exemplo? Muitas vezes eu dizia: meu Deus, como Faraó era macho. Eu pensava, sabe? Logo que eu me converti, que homem duro, que homem mesmo. Porque acaba tudo se acabando no Egito, e Faraó não vai não. Ele não vai não é verdade? Não deixava o povo ir de jeito nenhum. Por que Faraó fazia isso? Por quê? Porque o coração de Faraó era incrédulo, e Deus tornava mais incrédulo, para que não só viesse 1 ou 2 pragas, não, para que fosse derramada todas elas. Você entende isso? Nem eu. Quão insondáveis são os teus caminhos, como são inexplicáveis os teus juízos. Por que Deus endureceu o coração de Faraó a tal ponto? Eu não sei responder. E sei, para a glória dele ser maior. Por isso que por ele, para ele são todas as coisas, a ele toda a glória. Verso 36. Verso 36 e a gente termina aqui. Olha o que diz o verso 36. Vamos para o 11, né? Perdão. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Capítulo 9 de Romanos, verso 19. Olhe para ele agora. Paulo já sabia que os leitores lá de Roma, depois que isso fosse lido, tinha irmão lá que ia ficar muito chateado com ele. Ou melhor, com a carta, né? Com ele também. Olha o que algum irmão podia levantar. Paulo já antevê a situação. Olha o verso 19.
Mas você vai me dizer. Você quem? Um possível interlocutor de Roma. Da igreja de Roma, perdão. Da igreja que estava lá em Roma, a igreja cristã lá em Roma. Mas você vai me dizer, por que ainda Deus se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Era mais ou menos a pergunta era a seguinte: se Deus já sabe quem vai ser eleito, para que pregar? Para que pregar? Já que Ele escolheu. Deus está reclamando de quê? Se Ele já escolheu quem escolheu, para que eu vou pregar? É isso que a pergunta quer dizer. É uma pergunta meio que raivosa. Porque Deus ainda se queixa, que a gente não quer crer. Pois quem pode resistir à sua vontade? Ele escolheu uns e rejeitou outros. Para que pregar? Paulo vai responder do verso 20 ao verso 22 do capítulo 19. Ele diz o seguinte: mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os varos de ira, preparado para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória? Pare um pouquinho aqui. Imagine a seguinte cena. Você é um oleiro. Você trabalha em uma olaria. E certo dia sua esposa chega para você e diz o seguinte: filho, eu estou precisando de um vaso bonito, para que a gente possa colocar na sala de estar, na mesa da sala de estar da nossa casa. Você sai, vai lá onde está o barro, amassa o barro, prepara o barro e faz um vaso belo para sua esposa. Chega para ela, entrega e diz: está aqui o vaso de honra. Ela pega aquele vaso de honra, coloca na sala de estar da casa de vocês e coloca um belo arranjo floral no vaso. Aquilo lá é um vaso de honra. Quem fez? Você. Com quê? Com barro. Passa-se uma semana. De novo sua esposa chega até você e diz o seguinte para você: querido, estou precisando de outro vaso, mas para servir de lixeira. Faça um para a gente. Você vai lá no mesmo barro, com a mesma matéria, faz uma lixeira, prepara uma lixeira, coloca o nome lixo, volta e dá à sua esposa. Ao contrário do vaso de honra, ele vai lá para o fundo do quintal. E todo o lixo, tudo aquilo que é descartável na sua casa, vai para esse vaso. Ele é um vaso de desonra. Pergunta para você: quando você estava construindo o vaso do barro, o vaso reclamou? O vaso disse a você: você vai fazer o quê? O que é que você vai fazer comigo? Um vaso para honra ou para desonra? O vaso perguntou isso? Não. Não, porque na relação barro e oleiro, quem manda é o oleiro. Nós não mandamos em nada. Quem tem direito sobre o vaso, que é de barro e é nossa essência, é o oleiro. Ele faz um para honra e outros para desonra. Interessante isso aqui. Eu sei que ninguém gosta de ouvir isso, mas eu tenho que dizer. Nesse pequeno rebanho de pessoas que estão aqui, Deus escolheu uns e não escolheu outros. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Aí eu lhe pergunto: você vai ficar discutindo com Deus até quando?
Você vai ficar dizendo a Deus: eu não aceito, isso é injusto, por que Deus faz isso? Sabe o que eu aprendo aqui? E é a lição principal desse texto: a eleição, a predestinação, não é para ficarmos discutindo ou com raiva de Deus, mas só para agradecer a Ele, e louvar a Ele, e dizer a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou barro, Senhor, eu sou barro, Senhor, tem misericórdia de mim. Por isso, nessa noite, se humilhe. Nada é nosso, tudo é dele. Sua mente foi ele que criou, seus rins é dele, seu coração é dele, o ar que você respira é dele, seus filhos são dele, o seu emprego é dele, o alimento é dele, o teu fôlego de vida é dele. Tu não tem nada. Se humilhe e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, que quero ser alguma coisa. Eu não vou mais discutir contigo. Por quê? Porque o fim de todas as coisas é Cristo. A Ele seja a glória eterna, amém. Por isso que nós dizemos aqui: somente a Ele a glória. E ponto final. E ponto final. Louvado seja Deus. Terminamos sola, né? Graças a Deus. Amém, irmãos, amém?